Olá, sejam bem-vindos a mais um Devozione Pocket. Hoje é segunda-feira, tem palavra de Deus para nós, tem palavra de Deus para nossa semana, palavra de vida, de encorajamento, de comunhão com o Senhor. Eu quero começar orando com você e, antes de tudo, te lembrar de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho, de se inscrever nesse canal, de deixar o seu comentário. Essas ações que são tão rápidas e tão simples fazem a diferença e entregam essa mensagem para mais e mais pessoas, para que mais e mais vidas sejam abençoadas, e eu conto com você. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por mais uma semana. Muito obrigada por mais um dia que se inicia. Graça, favor e misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Fala conosco, Pai, essa é a sua palavra. Fala conosco, que estejamos sensíveis para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. A palavra que eu quero compartilhar com você está lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 11. E diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. E o versículo 11 diz assim: Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa mensagem. Essa é uma palavra muito conhecida, em que ali, aquele momento, Pedro, né, Simão, ele é chamado como discípulo, né, os primeiros discípulos, eles começam a serem chamados pelo Senhor, convocados pelo Senhor, comissionados pelo Senhor, sentem que essa missão, que esse propósito é maior do que qualquer coisa que eles pudessem ter ou viver nessa vida aqui. Era algo, eles estavam sendo convidados para viver algo que eles não tinham nenhuma referência, nenhuma experiência, nunca viram ninguém viver isso, seus pais, seus familiares. Era algo inédito, mas algo inédito que não tinha precedentes, não tinha na história. Hoje a gente vê como esses discípulos foram chamados, comissionados, e a gente acha lindo, e a gente se inspira, a gente fala, se fosse comigo eu também iria, mas esse convite de viver sendo discípulo de Jesus, ele é para nós até hoje. Ser discípulo é não se importar com aquilo que você pode ganhar, com aquilo que você pode ser abençoado, com as bênçãos que você pode alcançar, mas sim olhar para o abençoador, sim caminhar com aquele que tem a bênção, sim caminhar com aquele que é a provisão, que é a essência, que é a fonte. Jesus é a fonte. Nunca são os prazeres ou os resultados que a gente vai ter com as coisas aqui terrenas, não são as bênçãos que ele pode derramar sobre as nossas mãos. Essa é uma história muito famosa, porque depois de uma noite de pesca frustrada, Pedro ali recebe uma palavra de Jesus, de algo que ele tinha experiência, propriedade, ele sabia o que ele estava fazendo da forma certa, e Jesus chega, né, ali o que parece é que ele estava voltando da pesca que aconteceu de madrugada, então ele fala, né? Ficamos ali a noite toda tentando e sem sucesso, e agora a gente vai voltar num horário que não é um horário de pescar. Então, às vezes, Jesus fala com a gente e o que ele fala não faz sentido. Se a gente for tentar traçar um sentido humano, a gente vai se perder. E ali Pedro é um exemplo para a gente, porque ele pega e ele fala assim: então, se é o Senhor, mestre,
Mestre é uma referência, mestre é alguém que sabe mais, mestre é alguém que me direciona, mestre é alguém que me ensina, que me inspira. Mestre, se o Senhor está falando isso, então eu vou. Se o Senhor está me direcionando dessa forma, então eu vou fazer. E ele vai lá e faz. E ele tem a pesca mais sensacional da carreira dele de pescador. Mas, como se não bastasse, em seguida a esse episódio, ele é chamado para ser não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Então, ele ali é chamado não para viver desfrutando das bênçãos, mas para ser um agente influenciador de bênçãos na vida de outras pessoas. Não é sobre o que vai acontecer comigo e com você, é o que vai acontecer através de nós, porque nós estamos vivendo uma missão e um propósito muito maior em Jesus. Pedro, naquele momento, ele entendeu isso e ele disse sim, largou tudo e foi viver o propósito do Senhor para a vida dele. Nós somos chamados a esse convite todos os dias, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, de obediência ao Senhor, de cumprir o ID do Senhor, de ser sal e luz onde o Senhor nos colocou, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas áreas de influência. Áreas essas que eu nunca vou alcançar, áreas essa que é, eu nunca vou em lugares que você vai estar ou ter acesso a pessoas que você vai ter, mas você é especial e estratégico exatamente nesses lugares que o Senhor colocou você. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça que não é sobre as bênçãos e o Senhor ama nos abençoar. O Senhor ama nos agradar, o Senhor ama nos mimar. Ele é um pai que mima seus filhos. Ele é um pai que ama seus filhos. Ele é um pai que cuida dos seus filhos e que sabe exatamente a necessidade dos seus filhos. Mas não é sobre as suas bênçãos, não é sobre o que eu e você vamos viver de experiências aqui, é sobre o Pai, é sobre Ele, é sobre caminhar com Ele, é sobre andar debaixo de uma missão muito maior, que é a missão dele. Então, Ele nos convida a viver a sua missão aqui na Terra. Não é o contrário. Não é a gente que convida o Senhor para fazer parte da nossa missão, mas é o Senhor quem nos convida para fazermos parte da missão dele. Isso é um privilégio para nós. Mesmo com todas as nossas falhas, o Senhor ali já sabia quem Pedro era. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que o Pedro era bem enérgico, era alguém que precisava ser lapidado, era uma pedra bruta que precisava ser lapidado pelo Senhor. E ele realmente foi lapidado pelo Pai, e ele ali foi um dos discípulos, instrumentos do Senhor para que a igreja crescesse, para que a gente lesse tantos registros no livro de Atos de onde a igreja chegou. E Deus continua recrutando discípulos para viver a sua missão. Você é um discípulo do Senhor que faz outros discípulos para o Senhor. Não se esqueça disso. Seja sal e luz onde você estiver. Deus abençoe você durante essa semana. Que eu e você possamos ser e exalar a presença de Jesus. Amém? E eu quero orar com você agora. Pai, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada porque não é sobre o que o Senhor pode derramar nas nossas mãos. Eu acho linda essa palavra, que é uma palavra de obediência em dois momentos. Uma palavra de obediência no momento de frustração, em que Pedro não havia pescado nada e ali ele vive um milagre. Após ser obediente ao Senhor. Senhor, como é o Senhor quem está falando, mesmo contra todas as evidências, eu vou. E isso é lindo, Pai. Quantas vezes nós precisamos ser assim nas nossas próprias vidas? Ouvir a sua palavra, o seu direcionamento e seguir. Ao mesmo tempo, ali depois de viver o auge daquilo que seria o sucesso na sua profissão, ele decide largar tudo a um convite jamais visto e feito antes, a ser um discípulo do Senhor. Que possamos dizer sim para o Senhor, em ser seus discípulos todos os dias. Não porque estamos prontos, porque Pedro ali não estava pronto. Não porque somos os melhores, porque Pedro ali, ele é uma referência para nós de que ele não era alguém que era o melhor, mas porque o Senhor nos chamou.
o Senhor vê em nós capacidade, porque o Senhor nos chamou, o Senhor vê em nós algo especial, porque o Senhor vê em nós pessoas disponíveis para fazer a tua obra aqui na terra. Muito obrigada, Senhor. Seja exaltado em nós e através de nós. Usa as nossas vidas, fale conosco, que estejamos sensíveis à sua voz, à sua doce voz nos direcionando, que estejamos prontos para sermos obedientes ao Senhor, mesmo quando forem situações que não façam sentido lógico para nós. Se temos consciência de que é a sua voz, o seu direcionamento, e estejamos prontos a dizer sim, e não uma obediência tardia, e não uma obediência vinda de primeiro de uma desobediência. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, cheia da presença de Deus. A gente se vê na semana que vem. Não esquece de compartilhar essa palavra, ativar o sininho, se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, enviar para outras pessoas. Deus abençoe você. Tchau, tchau!